Espírito Santo, entra nesta casa, onde o cansaço já passou do limite. Antes de iniciar esta oração, interrompa o ritmo acelerado que domina seus dias e observe, com sinceridade, o estado real do seu interior. Não se trata de imaginar problemas, mas de reconhecer sinais claros que vêm sendo ignorados. O cansaço constante, a falta de ânimo ao acordar, a sensação de que o lar já não oferece descanso. Muitas casas seguem funcionando enquanto as pessoas dentro delas estão emocionalmente esgotadas. Há responsabilidades que não diminuem, pressões que não cessam e uma cobrança silenciosa para continuar firme mesmo quando as forças já acabaram. A Escritura afirma: Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Isaías 40, 29. E essa verdade se aplica exatamente a quem chegou ao limite. Se esta realidade descreve o que você está vivendo, não avance apressadamente nem abandone este momento. Permaneça até o final, porque esta oração foi construída para tocar o ponto exato onde o desgaste se acumulou, conduzindo você ao início de um clamor profundo, consciente e necessário ao Espírito Santo, capaz de transformar o ambiente desta casa a partir de agora. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que esta casa chegou a um ponto que não pode mais ser ignorado. Aqui já não se trata de simples cansaço do dia a dia, mas de um esgotamento profundo que tomou conta do ambiente, das emoções e do coração. As forças foram consumidas pouco a pouco, sem aviso, enquanto as responsabilidades continuaram exigindo mais do que era possível oferecer. Há pessoas neste lar que seguem funcionando por obrigação, não por vigor, sustentadas apenas pela necessidade de continuar. Diante dessa realidade, este clamor se levanta não como hábito, mas como urgência absoluta. Este é o momento em que toda tentativa humana se mostra insuficiente e somente a ação direta do teu poder pode intervir com autoridade e transformação real. Espírito Santo, tu conheces cada detalhe desta casa e sabes exatamente onde o limite foi ultrapassado. Aqui existem noites mal dormidas, pensamentos repetitivos e uma pressão constante que não dá descanso nem mesmo quando o silêncio chega. O corpo pede pausa, mas a mente não desacelera, e o coração carrega um peso que não consegue mais sustentar sozinho. O cansaço acumulado afetou decisões, relacionamentos e até a forma de enxergar o futuro. Nada disso te é oculto. Por isso, este pedido não nasce da aparência, mas da verdade. Entra neste lar onde as forças se esgotaram e manifesta tua atuação de maneira clara, rompendo esse ciclo de desgaste que tem consumido cada morador pouco a pouco. Espírito Santo, quando as energias acabam, a esperança costuma ser a primeira a enfraquecer. Aqui existem pessoas que já tentaram ser fortes, resilientes e perseverantes, mas que agora sentem que chegaram ao fim da própria capacidade. O sorriso se tornou esforço, o descanso deixou de ser restaurador e o dia seguinte passou a ser motivo de apreensão. Este estado não surgiu de uma única crise, mas de uma sequência de pressões contínuas que nunca cessaram. Por isso, este clamor não pede apenas alívio momentâneo, mas uma intervenção profunda que reorganize o interior, devolvendo equilíbrio emocional, clareza mental e estabilidade para continuar sem se perder no caminho. Espírito Santo, há lares que permanecem de pé por fora enquanto desmoronam por dentro. As paredes continuam firmes, mas o ambiente perdeu leveza e o coração já não encontra segurança nem mesmo dentro de casa. O cansaço prolongado gera irritação, silêncio excessivo e afastamento emocional. Pequenos problemas se tornam grandes porque já não há reservas interiores para lidar com eles. Diante disso, entra neste espaço e estabelece uma nova atmosfera.
Que este lar deixe de ser um lugar de sobrevivência diária e volte a ser um ambiente onde as pessoas possam respirar, pensar com clareza e sentir descanso verdadeiro ao fim do dia. Espírito Santo, tu tens poder para agir exatamente onde a força humana não alcança. Quando já não há ânimo para continuar, quando a motivação se perdeu e quando a sensação de peso domina, é nesse ponto que tua atuação se torna decisiva. Este lar não precisa apenas de palavras de consolo, mas de uma mudança concreta no interior de quem vive aqui. Que o desgaste acumulado seja tratado com cuidado, que o coração sobrecarregado seja fortalecido e que a mente cansada encontre tranquilidade. Estabelece um novo ritmo, onde o descanso não seja culpa e onde o limite seja respeitado sem medo ou cobrança. Espírito Santo, este clamor marca o início de uma mudança necessária. Não se trata de negar o cansaço, mas de entregá-lo completamente para que não continue governando esta casa. Que cada pessoa deste lar sinta, a partir de agora, que não precisa carregar tudo sozinha, que a pressão diminua, que o peso seja redistribuído e que a força interior comece a ser restaurada dia após dia. Permanece neste ambiente e conduz este processo com autoridade, para que este lar deixe de ser lembrado pelo esgotamento do passado e passe a ser reconhecido como um lugar de fortalecimento, equilíbrio e renovação contínua. Espírito Santo, este lar carrega um cansaço que não nasceu de um único dia difícil, mas de uma sequência contínua de esforços que nunca encontraram pausa verdadeira. Aqui, o desgaste se instalou de forma silenciosa, quase imperceptível no início, até se tornar parte da rotina. As pessoas continuaram cumprindo tarefas, assumindo responsabilidades e sustentando compromissos enquanto, por dentro, algo foi sendo consumido lentamente. O problema não foi a falta de força, mas o excesso de exigências sem tempo para recuperação. Por isso, este clamor se levanta agora, reconhecendo que este acúmulo chegou a um ponto crítico e precisa ser tratado com seriedade e intervenção real. Espírito Santo, tu sabes que o cansaço prolongado não se manifesta apenas no corpo, mas principalmente no interior. Aqui existem pensamentos repetitivos, sensação constante de alerta e dificuldade para desligar mesmo nos momentos de descanso. A mente segue ativa, revisitando preocupações e antecipando problemas, enquanto o coração carrega uma tensão que não encontra alívio. Esse estado contínuo afeta decisões, diminui a paciência e enfraquece a disposição para seguir adiante. Diante disso, entra neste lar e alcança exatamente esse ponto onde o desgaste mental se tornou dominante, trazendo clareza, serenidade e estabilidade interior. Espírito Santo, o desgaste emocional também alterou a forma como este lar se relaciona consigo mesmo. Conversas ficaram mais curtas, silêncios se tornaram frequentes e o entendimento passou a exigir esforço. Não por falta de cuidado, mas porque a exaustão reduziu a capacidade de ouvir, compreender e responder com equilíbrio. Pequenas situações passaram a gerar conflitos desproporcionais, não pela gravidade do problema, mas pela ausência de reservas emocionais. Por isso, entra neste ambiente e reorganiza as relações internas. Restaura a sensibilidade, a empatia e a capacidade de conviver sem tensão constante. Espírito Santo, há pessoas nesta casa que continuam firmes apenas porque não veem alternativa. Elas seguem em frente por necessidade, não por disposição. O dia começa pesado, o meio do dia é arrastado e a noite chega sem oferecer descanso verdadeiro. Esse ciclo repetitivo gera desânimo, frustração e uma sensação de estagnação que compromete a esperança. Diante dessa realidade, este clamor pede mais do que alívio temporário. Pede uma intervenção que interrompa esse padrão, trazendo nova perspectiva, organização emocional e força interior para continuar sem se perder no processo. Espírito Santo,
Tu tens autoridade para atuar onde o desgaste se tornou invisível aos olhos humanos. Muitos não percebem o peso que este lar carrega, mas tu conheces cada detalhe, cada esforço oculto e cada renúncia feita em silêncio. Nada passou despercebido. Por isso, entra neste espaço e promove um ajuste profundo. Que o excesso de pressão seja reduzido, que a sensação de sufocamento emocional seja dissipada e que cada morador volte a experimentar leveza ao permanecer dentro de casa. Que este ambiente deixe de ser fonte de tensão e volte a ser um local de equilíbrio. Espírito Santo, que este clamor marque o início de um processo de recuperação contínua. Que o desgaste acumulado não defina mais o ritmo desta casa, nem determine o estado emocional de quem vive aqui. Conduz cada pessoa a reconhecer seus limites sem culpa, a respeitar suas necessidades sem medo e a reconstruir a própria força de forma gradual e saudável. Permanece neste lar, estabelecendo ordem onde houve excesso, descanso onde houve sobrecarga e estabilidade onde o cansaço dominou por tanto tempo. Espírito Santo, há casas onde as pessoas entram, mas não conseguem repousar. Este lar chegou a um ponto em que o ambiente físico permanece o mesmo, porém o interior de quem vive aqui já não encontra alívio. O cansaço transformou o espaço em um lugar de resistência constante, onde cada dia exige esforço apenas para manter tudo funcionando. O descanso não acontece plenamente, porque o coração permanece em alerta e a mente não desacelera. Este cenário não surgiu de repente, mas foi sendo construído pela soma de pressões, preocupações e responsabilidades acumuladas. Diante disso, este clamor reconhece que algo precisa mudar profundamente para que esta casa volte a cumprir seu propósito de acolhimento. Espírito Santo, tu sabes que quando o lar perde a capacidade de oferecer descanso, o desgaste se intensifica de maneira silenciosa. As pessoas continuam chegando, sentando, deitando, mas não recuperam as forças. O ambiente carrega tensão, e até os momentos simples se tornam pesados. O silêncio já não é tranquilidade, mas reflexo de cansaço extremo. As conversas diminuíram não por falta de amor, mas por falta de energia emocional. Entra neste espaço e transforma essa atmosfera. Que este lugar volte a ser um ponto de equilíbrio, onde o coração desacelera e a mente encontra clareza ao fim do dia. Espírito Santo, quando a casa deixa de ser refúgio, as emoções começam a se fechar. Há pessoas neste lar que evitam expressar o que sentem porque já não têm forças para lidar com mais conflitos ou explicações. Isso gera distanciamento, isolamento interior e uma sensação de solidão mesmo estando acompanhado. Esse estado corrói lentamente as relações e enfraquece o vínculo entre quem divide o mesmo espaço. Por isso, entra neste ambiente e restaura a segurança emocional. Que cada pessoa volte a se sentir à vontade para existir, falar e descansar sem medo de peso adicional. Espírito Santo, o desgaste prolongado também interfere na percepção do tempo dentro desta casa. Os dias parecem longos, as noites não renovam e o amanhã se torna motivo de apreensão. Vive-se sempre tentando chegar ao fim do dia sem desfrutar do caminho. Esse ritmo desgasta a alma e rouba a leveza necessária para enfrentar os desafios com equilíbrio. Diante disso, este clamor pede que reorganizes o tempo interior deste lar. Que o dia volte a ter começo, meio e fim saudáveis, sem a sensação constante de exaustão contínua. Espírito Santo, tu tens poder para redefinir ambientes marcados por tensão. Onde houve peso emocional, estabelece serenidade. Onde houve inquietação constante, promove estabilidade. Onde o lar se tornou apenas um local de passagem,
Restaura o sentido de permanência e cuidado. Que cada espaço desta casa seja tocado por uma nova atmosfera, não construída por esforço humano, mas pela tua atuação direta. Que o ambiente deixe de exigir resistência diária e volte a oferecer suporte emocional verdadeiro a quem vive aqui. Espírito Santo, que este clamor seja o início de uma mudança concreta na forma como este lar funciona emocionalmente. Que as pessoas não precisem mais se preparar psicologicamente para chegar em casa, mas encontrem descanso ao atravessar a porta. Permanece neste ambiente e conduz essa transformação com constância, para que este lar volte a ser reconhecido como um lugar de acolhimento, equilíbrio e recuperação diária, rompendo definitivamente com o ciclo de desgaste que se instalou ao longo do tempo. Espírito Santo, este lar carrega uma sobrecarga que foi sendo assumida aos poucos, quase sem perceber. As responsabilidades cresceram, as exigências aumentaram e a sensação de ter que dar conta de tudo se tornou permanente. Aqui existem pessoas que sustentam decisões difíceis, resolvem problemas constantes e permanecem firmes, mesmo quando já não há energia disponível. O cansaço não vem apenas do que se faz, mas da obrigação silenciosa de nunca falhar, nunca parar e nunca demonstrar fraqueza. Diante dessa realidade, este clamor reconhece que o peso ultrapassou o limite saudável e precisa ser reorganizado com urgência. Espírito Santo, tu sabes que a sobrecarga prolongada não gera apenas exaustão, mas também culpa. Culpa por querer descansar, por não conseguir atender a tudo, por sentir que nunca é suficiente. Esse sentimento se infiltra no coração e cria um ciclo cruel, onde a pessoa se cobra ainda mais justamente quando deveria pausar. O resultado é um desgaste contínuo que compromete o equilíbrio emocional e enfraquece a alegria de viver. Entra neste lar e rompe esse ciclo. Ensina que reconhecer limites não é fracasso, mas necessidade, e que o descanso não precisa ser motivo de peso interior. Espírito Santo, muitas responsabilidades assumidas nesta casa não foram escolhidas, apenas impostas pelas circunstâncias. Problemas familiares, demandas financeiras, expectativas externas e decisões urgentes se acumularam sem oferecer espaço para a recuperação. As pessoas continuaram avançando porque não havia alternativa aparente. Esse cenário gera tensão constante, medo de errar e uma sensação permanente de alerta. Por isso, entra neste ambiente e promove ordem. Ajuda a distinguir o que é prioridade do que pode ser reorganizado, aliviando a pressão que se instalou de forma contínua. Espírito Santo, quando a responsabilidade se torna excessiva, os relacionamentos também sofrem. A paciência diminui, o diálogo se torna curto e o cansaço domina as reações. Não é falta de cuidado, é excesso de peso emocional. Pequenos desacordos ganham força porque já não há reservas internas para lidar com mais exigências. Entra neste lar e restaura o equilíbrio nas relações. Que cada pessoa possa expressar limites com respeito, ouvir com atenção e conviver sem a tensão constante causada pela sobrecarga acumulada. Espírito Santo, tu tens autoridade para redistribuir o peso que hoje parece concentrado sobre poucos ombros. Onde há sensação de sufocamento emocional, estabelece alívio. Onde há cobrança excessiva, promove equilíbrio. Onde há medo de não dar conta, fortalece a confiança. Que este lar deixe de ser um espaço de exigência constante e passe a funcionar de forma mais leve, organizada e saudável. Que as responsabilidades não governem mais as emoções, nem determinem o estado interior de quem vive aqui. Espírito Santo, que este clamor marque o início de uma nova forma de lidar com as demandas da vida dentro desta casa. Que cada pessoa aprenda a avançar sem se anular, a cuidar sem se esgotar e a assumir compromissos sem perder a própria estabilidade.
Permanece neste lar e conduz esse processo com sabedoria, para que o peso excessivo não continue definindo a rotina, mas seja substituído por equilíbrio, clareza e fortalecimento contínuo. Espírito Santo, neste lar, o cansaço deixou marcas visíveis na forma como as pessoas se relacionam. Palavras que antes fluíam com naturalidade agora exigem esforço. Conversas se tornaram curtas e o silêncio passou a ocupar espaços que antes eram preenchidos por diálogo. Não se trata de falta de amor, mas de excesso de desgaste emocional. Quando as forças se esgotam, até demonstrar cuidado se torna difícil. Diante disso, este clamor reconhece que o peso acumulado ultrapassou o individual e passou a interferir diretamente na convivência, fragilizando vínculos que precisam ser restaurados. Espírito Santo, tu sabes que o cansaço prolongado altera reações, reduz a paciência e enfraquece a capacidade de ouvir com atenção. Aqui, pequenas situações passaram a gerar conflitos maiores do que deveriam, não pela gravidade do problema, mas pela ausência de equilíbrio interior. As emoções estão sensíveis, os limites foram ultrapassados e qualquer nova pressão encontra um coração já sobrecarregado. Entra neste lar e acalma esse ambiente, estabelece serenidade onde houve irritação constante e promove compreensão onde a exaustão reduziu a tolerância. Espírito Santo, quando o desgaste se instala, as pessoas começam a se proteger emocionalmente, evitam conversas profundas, reprimem sentimentos e preferem o afastamento para não lidar com mais tensão. Isso cria distância, mesmo entre aqueles que dividem o mesmo espaço diariamente. Esse afastamento não é escolha consciente, mas mecanismo de defesa diante da sobrecarga. Por isso, entra neste ambiente e restaura a segurança emocional. Que cada pessoa volte a se sentir confortável para se expressar sem medo de conflitos ou julgamentos. Espírito Santo, tu conheces os lares onde o cansaço transformou o convívio em obrigação. O tempo juntos perdeu qualidade e a presença física já não garante conexão verdadeira. Esse cenário gera frustração, tristeza silenciosa e a sensação de que algo essencial está se perdendo. Diante disso, este clamor pede que reorganizes a dinâmica interna deste lar. Que o convívio volte a ser fonte de apoio, não de desgaste adicional. Que estar junto volte a fortalecer, não a consumir ainda mais as forças. Espírito Santo, tu tens poder para restaurar relações afetadas pelo excesso de pressão emocional. Onde houve palavras duras, estabelece equilíbrio. Onde houve silêncio prolongado, promove abertura gradual. Onde houve distanciamento, reconstrói a proximidade com cuidado e constância. Que este lar experimente uma nova forma de convivência baseada em respeito aos limites, escuta atenta e compreensão mútua, sem a carga constante que vinha dominando as interações. Espírito Santo, que este clamor marque o início de uma restauração relacional dentro desta casa. Que o cansaço não continue determinando reações, conversas ou decisões. Conduz cada pessoa a lidar com suas emoções de maneira mais saudável, fortalecendo os vínculos e devolvendo leveza ao convívio diário. Permanece neste lar e transforma as relações para que este ambiente volte a ser marcado por equilíbrio, apoio e estabilidade emocional contínua. Espírito Santo, nesta casa existe uma mente que não desacelera. Mesmo quando o corpo se senta, se deita ou tenta repousar, os pensamentos continuam em movimento constante. Preocupações se repetem, cenários são refeitos inúmeras vezes e problemas ganham dimensões maiores durante a noite. O descanso físico acontece parcialmente, mas o interior permanece em alerta, como se houvesse sempre algo pendente a ser resolvido. Esse estado contínuo desgasta, rouba energia e impede a recuperação verdadeira. Este clamor reconhece que não se trata de simples agitação,
mas de um acúmulo de tensões que tomou o controle do pensamento e precisa ser tratado com intervenção real e direcionada. Espírito Santo, tu sabes que uma mente sobrecarregada compromete todas as áreas da vida. A concentração diminui, a paciência se esgota rapidamente e até decisões simples se tornam pesadas. Aqui existem pessoas que tentam relaxar, mas não conseguem desligar. O silêncio não traz alívio, apenas mais espaço para pensamentos inquietos. Esse ciclo constante gera ansiedade, irritação e sensação de exaustão permanente. Por isso, entra neste lar e alcança exatamente esse ponto de agitação interior. Estabelece ordem onde há confusão mental e tranquilidade onde a mente perdeu a capacidade de desacelerar naturalmente. Espírito Santo, a mente cansada também afeta o coração. Emoções ficam instáveis, o humor oscila e a sensação de peso se intensifica sem motivo aparente. Pequenas preocupações se acumulam e criam uma carga emocional difícil de sustentar. Esse desgaste silencioso faz com que a pessoa se sinta constantemente atrasada, pressionada e incapaz de aproveitar o momento presente. Diante disso, este clamor pede que reorganizes o interior deste lar, que os pensamentos deixem de dominar as emoções e que o coração volte a experimentar equilíbrio, clareza e estabilidade ao longo do dia. Espírito Santo, quando a mente não descansa, o sono perde sua função restauradora. Dorme-se, mas não se recupera. Acorda-se já cansado, com a sensação de que o dia começou antes mesmo de levantar. Esse padrão afeta o corpo, enfraquece a disposição e intensifica o desgaste emocional. Aqui existem pessoas que já não lembram como é acordar renovadas. Por isso, entra neste ambiente e promove uma reorganização profunda. Que o descanso volte a cumprir seu papel, trazendo recuperação real e não apenas pausa temporária. Espírito Santo, tu tens poder para silenciar pensamentos que se tornaram excessivos. Onde há repetição mental constante, estabelece clareza. Onde há antecipação de problemas, promove equilíbrio. Onde há confusão interior, traz direcionamento. Que a mente deixe de ser um campo de batalha e volte a funcionar como espaço de discernimento e tranquilidade. Este lar precisa de uma mudança interna que permita viver o presente sem a pressão contínua do que ainda não aconteceu ou do que já passou. Espírito Santo, que este clamor marque o início de um novo ritmo mental dentro desta casa. Que os pensamentos sejam organizados, que a mente encontre pausas saudáveis e que o interior deixe de viver em estado de alerta permanente. Conduz cada pessoa a experimentar descanso verdadeiro, clareza nas decisões e leveza emocional ao longo dos dias. Permanece neste lar e transforma a forma como a mente opera, para que o cansaço mental não continue governando a rotina, mas seja substituído por estabilidade e equilíbrio contínuos. Espírito Santo, neste lar, o desânimo começou de forma sutil, quase imperceptível, mas foi ganhando espaço à medida que o cansaço se prolongou. Não foi falta de vontade de continuar, mas excesso de desgaste sem resposta imediata. Aqui existem pessoas que ainda cumprem suas obrigações, porém sem expectativa, sem entusiasmo e sem a sensação de propósito que antes as movia. O dia passou a ser enfrentado como resistência, não como caminho. Esse estado interior não nasceu da fraqueza, mas da sobrecarga contínua que drenou a motivação pouco a pouco. Este clamor reconhece que o desânimo não pode permanecer como padrão emocional dentro desta casa. Espírito Santo, tu conheces o momento exato em que a esperança começa a enfraquecer, quando o esforço parece não gerar resultado, quando a rotina se torna pesada e quando o futuro deixa de inspirar confiança, o coração começa a se fechar. Aqui existem sonhos adiados, planos engavetados e expectativas reduzidas para evitar novas frustrações.
Esse mecanismo de defesa protege por um tempo, mas também rouba a alegria de viver. Por isso, entra neste lar e alcança esse ponto onde o ânimo foi sendo consumido. Reorganiza o interior para que a motivação não dependa apenas das circunstâncias. Espírito Santo, o desânimo afeta a forma como as pessoas se enxergam. A autoconfiança diminui, a sensação de incapacidade cresce e cada desafio parece maior do que realmente é. Pequenos obstáculos ganham proporções exageradas, porque já não há força emocional disponível para enfrentá-los. Esse estado gera insegurança e paralisa decisões importantes. Diante disso, este clamor pede que restaures a firmeza interior. Que cada pessoa deste lar volte a reconhecer sua capacidade de avançar, mesmo que o processo seja gradual e cuidadoso. Espírito Santo, quando o desânimo se instala, o convívio também sofre. As conversas perdem profundidade, o interesse diminui e a presença se torna apenas física. Não há energia para investir em vínculos, porque tudo parece exigir mais do que se pode oferecer. Esse afastamento silencioso aprofunda a sensação de vazio. Entra neste ambiente e restaura o ânimo relacional. Que o convívio volte a gerar apoio, troca e fortalecimento, não mais cansaço adicional. Que estar junto volte a ter significado emocional. Espírito Santo, tu tens autoridade para romper ciclos de desmotivação prolongada. Onde houve frustração acumulada, estabelece nova perspectiva. Onde houve desistência interior, promove coragem renovada. Onde houve sensação de estagnação, traz movimento equilibrado. Este lar precisa de um reposicionamento emocional que permita olhar para o futuro sem peso excessivo. Que o ânimo não seja reconstruído por impulsos momentâneos, mas por uma base sólida de equilíbrio e clareza interior. Espírito Santo, que este clamor marque o início de uma retomada consciente do ânimo dentro desta casa. Que o desânimo não continue ditando o ritmo dos dias, nem definindo decisões importantes. Conduz cada pessoa a reencontrar disposição para viver, planejar e avançar sem pressão desnecessária. Permanece neste lar e fortalece o interior de quem vive aqui, para que a motivação seja restaurada de forma estável, permitindo seguir em frente com equilíbrio, constância e esperança renovada. Espírito Santo, neste lar o corpo começou a expressar aquilo que a alma suportou em silêncio por muito tempo. Tensões constantes, cansaço persistente e sinais claros de desgaste físico se tornaram parte da rotina. Aqui, existem pessoas que sentem dores sem causa aparente, fadiga mesmo após o descanso e uma sensação de peso que acompanha cada movimento. O corpo passou a reagir ao excesso emocional acumulado, revelando que o limite foi ultrapassado. Este clamor reconhece que não se trata apenas de esforço físico, mas de uma sobrecarga interior que encontrou no corpo sua forma de manifestação mais visível. Espírito Santo, tu sabes que quando o interior não encontra alívio, o corpo assume o impacto. Emoções não resolvidas, pressões contínuas e preocupações constantes criam um estado de tensão permanente que consome energia vital. O corpo entra em alerta, perde flexibilidade e responde com sinais de exaustão. Aqui há pessoas que seguem avançando, mesmo quando o próprio corpo pede pausa. Por isso, entra neste lar e alcança essa área sensível. Promove equilíbrio entre mente, emoções e físico, para que o corpo deixe de carregar sozinho o peso que pertence ao interior. Espírito Santo, o desgaste físico prolongado afeta o ritmo da vida dentro desta casa. Atividades simples se tornam cansativas, a disposição diminui e o dia parece exigir mais esforço do que deveria.
Essa limitação gera frustração, sensação de incapacidade e muitas vezes culpa por não conseguir acompanhar o próprio ritmo de antes. Diante disso, este clamor pede uma intervenção cuidadosa, que o corpo volte a encontrar condições para recuperar energia, sem cobranças excessivas e sem a pressão de produzir além do possível. Espírito Santo, tu tens autoridade para promover alívio onde o corpo se encontra sobrecarregado. Onde há tensão constante, estabelece relaxamento progressivo. Onde há cansaço acumulado, promove recuperação gradual. Onde há sensação de peso, traz leveza funcional. Que este lar experimente uma mudança no ritmo físico, respeitando limites e permitindo que o corpo volte a responder de forma saudável às demandas diárias. Que o esforço não seja mais constante, mas equilibrado conforme a capacidade real de cada pessoa. Espírito Santo, quando o corpo começa a se recuperar, o interior também encontra espaço para reorganização. O descanso passa a ser restaurador. A respiração se torna mais profunda e a disposição começa a retornar de forma natural. Esse processo não acontece de forma abrupta, mas contínua e consistente. Por isso, entra neste ambiente e conduz essa restauração com constância. Que cada pessoa aprenda a ouvir os sinais do próprio corpo sem ignorá-los ou reprimi-los. Espírito Santo, que este clamor marque o início de uma recuperação integral dentro desta casa. Que o corpo deixe de ser apenas um instrumento de resistência e volte a ser um espaço de equilíbrio, sustentação e vitalidade. Conduz cada morador a respeitar seus limites físicos, a cuidar do próprio ritmo e a viver com mais consciência corporal. Permanece neste lar e transforma a relação com o próprio corpo para que o desgaste físico não continue governando a rotina, mas dê lugar a um processo contínuo de fortalecimento e estabilidade. Espírito Santo, neste lar existe uma sensação persistente de que nada nunca é suficiente. O tempo parece curto, as demandas parecem intermináveis e por mais que se faça, sempre fica a impressão de que algo ficou para trás. As pessoas acordam já com pressa, atravessam o dia tentando alcançar o que não alcançam e chegam à noite com a mente carregada de pendências. Esse sentimento contínuo não nasce da desorganização, mas do excesso de responsabilidades somado à falta de pausas reais. Este clamor reconhece que viver sempre correndo cria um desgaste profundo e precisa ser interrompido com urgência. Espírito Santo, tu conheces o impacto emocional de viver sob a pressão constante do relógio. Aqui existem pessoas que sentem culpa ao descansar, ansiedade ao parar e inquietação quando tentam desacelerar. O tempo deixou de ser aliado e se tornou fonte de cobrança interna. Esse estado gera frustração, sensação de falha e esgotamento emocional progressivo. Por isso, entra neste lar e toca essa relação distorcida com o tempo. Reorganiza o interior para que a vida não seja vivida apenas em função de prazos, mas com equilíbrio e consciência do ritmo possível. Espírito Santo, a sensação de estar sempre atrasado também afeta a autoestima. A pessoa começa a se enxergar como insuficiente, incapaz de acompanhar tudo o que é exigido. Pequenos atrasos ganham peso emocional exagerado e cada tarefa não concluída se transforma em cobrança interior. Esse padrão mina a confiança e enfraquece a disposição para continuar tentando. Diante disso, este clamor pede que restaures a percepção interior, que cada pessoa volte a reconhecer seu valor além do desempenho e da produtividade constante. Espírito Santo, viver nesse ritmo contínuo gera uma tensão silenciosa dentro da casa. O ambiente se torna acelerado, impaciente e emocionalmente carregado. As conversas são apressadas, as decisões são tomadas sob pressão e o convívio perde qualidade. Não porque falte cuidado, mas porque falta tempo interior.
Entra neste espaço e desacelera esse ambiente. Que este lar volte a funcionar com mais presença, menos urgência e maior consciência emocional no dia a dia. Espírito Santo, tu tens autoridade para redefinir prioridades e restaurar o equilíbrio entre o que precisa ser feito e o que pode esperar. Onde há excesso de cobrança, estabelece clareza. Onde há pressa constante, promove discernimento. Onde há sensação de insuficiência, fortalece a segurança interior. Que este lar deixe de viver sob a tirania do tempo e passe a experimentar um ritmo mais saudável, compatível com a realidade emocional de quem vive aqui. Espírito Santo, neste lar existe um medo que raramente é verbalizado, mas que influencia decisões, pensamentos e emoções diariamente. É o receio constante de não conseguir manter tudo em pé, de falhar quando mais se exige firmeza, de chegar a um ponto em que as forças simplesmente não respondem. Esse medo não nasce da falta de esforço, mas do acúmulo prolongado de responsabilidades sem descanso adequado. Aqui existem pessoas que seguem avançando com coragem aparente, enquanto por dentro carregam a angústia de não saber até quando conseguirão sustentar esse ritmo. Este clamor reconhece que esse temor precisa ser enfrentado e reorganizado com urgência. Espírito Santo, tu conheces o impacto emocional de viver sob a expectativa constante de dar conta de tudo. Esse medo cria um estado permanente de alerta, onde qualquer imprevisto parece ameaça e qualquer erro ganha proporções exageradas. A mente se antecipa. Imagina cenários negativos e prepara defesas emocionais antes mesmo que algo aconteça. Esse padrão gera ansiedade, tensão e um desgaste contínuo que consome energia vital. Por isso, entra neste lar e toca esse ponto sensível. Rompe a lógica do medo antecipado e estabelece segurança interior para lidar com o presente de forma equilibrada. Espírito Santo, o medo de não conseguir sustentar tudo também enfraquece a confiança pessoal. A pessoa passa a duvidar das próprias capacidades, a questionar suas decisões e a evitar mudanças por receio de perder o pouco controle que sente ter. Isso paralisa iniciativas importantes e mantém o lar preso a um ciclo de sobrevivência emocional. Diante disso, este clamor pede que restaures a firmeza interior, que cada pessoa volte a se perceber capaz de enfrentar desafios sem carregar o peso constante do fracasso antecipado. Espírito Santo, esse medo silencioso também interfere no convívio dentro desta casa. As reações se tornam defensivas. O diálogo perde leveza e o ambiente fica emocionalmente tenso. Não porque falte cuidado, mas porque o medo ocupa espaço demais. Pequenas situações são tratadas como grandes riscos e o cansaço se intensifica. Entra neste ambiente e dissipa essa tensão. Que o convívio volte a ser marcado por confiança gradual, comunicação clara e sensação de apoio mútuo, não por alerta constante. Espírito Santo, tu tens autoridade para substituir o medo por estabilidade interior. Onde há insegurança contínua, estabelece firmeza. Onde há receio do futuro, promove clareza para lidar com o presente. Onde há sensação de fragilidade, fortalece a base emocional deste lar. Que as decisões não sejam mais guiadas pelo medo de falhar, mas por discernimento, equilíbrio e consciência dos próprios limites e capacidades. Espírito Santo, que este clamor marque o início de uma libertação progressiva do medo que tem dominado o interior desta casa. Que as pessoas aprendam a avançar sem carregar a expectativa constante de colapso. Conduz cada morador a confiar no processo, a lidar com desafios de forma mais segura e a descansar emocionalmente sem a pressão de sustentar tudo sozinho. Permanece neste lar e transforma o medo em estabilidade, para que este ambiente volte a operar com confiança, serenidade e fortalecimento contínuo. Espírito Santo, este lar chegou a um ponto em que seguir do mesmo modo já não é possível.
Não se trata apenas de ajustar rotinas ou resolver situações externas, mas de reconhecer que o interior precisa de um recomeço profundo. Aqui existem pessoas que já tentaram se reorganizar sozinhas, mudar atitudes e suportar mais um pouco. Porém, perceberam que o desgaste ultrapassou o nível do esforço humano. O cansaço acumulado afetou a forma de pensar, sentir e reagir. Este clamor nasce do entendimento de que continuar sem transformação interior apenas prolonga o esgotamento que se instalou ao longo do tempo. Espírito Santo, tu conheces a diferença entre mudança superficial e renovação verdadeira. Este lar não precisa apenas de dias melhores, mas de um novo ponto de partida emocional. Há hábitos que precisam ser revistos, pensamentos que precisam ser reorganizados e expectativas que precisam ser ajustadas para que o peso não volte a dominar. Aqui existem pessoas que desejam recomeçar, mas não sabem por onde iniciar. Por isso, entra neste ambiente e conduz esse processo com clareza, ajudando a abandonar padrões que apenas alimentaram o desgaste contínuo. Espírito Santo, o recomeço interior exige coragem, porque implica reconhecer limites, admitir fragilidades e aceitar que nem tudo pode ser sustentado ao mesmo tempo. Esse reconhecimento não é sinal de derrota, mas de maturidade emocional. Neste lar, muitos se acostumaram a resistir, não a cuidar de si. O resultado foi uma vida vivida no limite. Diante disso, este clamor pede que estabeleças uma nova base interior, onde o cuidado pessoal, o equilíbrio emocional e o descanso consciente façam parte da rotina, sem culpa ou cobrança excessiva. Espírito Santo, um recomeço verdadeiro também redefine prioridades. O que antes parecia urgente pode perder força, e o que foi negligenciado precisa ser restaurado. Relações, saúde emocional e estabilidade interior não podem continuar sendo adiadas. Aqui existe o desejo de viver com mais sentido, menos pressão e maior consciência do que realmente importa. Entra neste lar e reorganiza essas prioridades. Que cada pessoa aprenda a avançar sem se perder, a cuidar sem se esgotar e a decidir sem o peso constante da exaustão. Espírito Santo, tu tens autoridade para transformar finais cansativos em novos começos consistentes. Onde houve desgaste prolongado, estabelece estrutura emocional. Onde houve frustração, promove aprendizado. Onde houve sensação de estagnação, traz movimento equilibrado. Que este lar experimente uma renovação que não dependa de circunstâncias externas, mas de uma mudança interna sólida, capaz de sustentar os dias bons e os desafiadores com estabilidade e clareza. Espírito Santo, há casas onde o silêncio deixou de ser descanso e passou a ser sinal de cansaço profundo. Não é o silêncio da paz, mas o silêncio da exaustão, da falta de forças para conversar, explicar ou até pedir ajuda. Neste lar, muitas palavras deixaram de ser ditas não por falta de conteúdo, mas por ausência de energia emocional. As pessoas aprenderam a se calar para evitar conflitos, desgaste ou mais cobranças. Esse silêncio acumulado pesa, comprime e cria distância interior. Este clamor reconhece que chegou o momento de tratar esse silêncio, não com ruído, mas com cura profunda, devolvendo sentido, leveza e segurança emocional ao ambiente. Espírito Santo, tu conheces o impacto de um lar onde o silêncio se tornou defesa. Quando falar parece exigir mais esforço do que permanecer calado, algo já ultrapassou o limite saudável. Emoções ficam guardadas, sentimentos são adiados e necessidades permanecem invisíveis. Esse acúmulo cria um peso interno que não se dissipa sozinho. Aqui existem pessoas que gostariam de se expressar, mas não sabem como fazê-lo sem gerar mais desgaste. Por isso, entra neste ambiente e restaura a comunicação interior.
Que o silêncio volte a ser escolha consciente, não imposição do cansaço emocional prolongado. Espírito Santo, o silêncio não tratado gera interpretações erradas, afastamento e sensação de solidão, mesmo dentro da própria casa. Cada um passa a lidar com seus próprios pesos de forma isolada, acreditando que precisa suportar tudo sozinho. Esse isolamento enfraquece o convívio e aprofunda o desgaste emocional. Diante disso, este clamor pede que estabeleça segurança para que as pessoas possam se abrir gradualmente, sem medo de julgamento ou conflito. Que este lar volte a ser um espaço onde expressar sentimentos não seja risco, mas parte do cuidado mútuo. Espírito Santo, tu tens autoridade para transformar ambientes emocionalmente fechados em espaços de acolhimento progressivo. Onde houve retração, estabelece confiança. Onde houve afastamento, promove aproximação equilibrada. Onde houve medo de falar, traz clareza e serenidade. Este lar não precisa de discursos longos, mas de um ambiente onde pequenas conversas sejam possíveis sem tensão. Que o diálogo volte de forma saudável, respeitando o tempo e os limites de cada pessoa, sem pressão ou cobrança excessiva. Espírito Santo, quando o silêncio começa a ser curado, o ambiente inteiro se reorganiza. A tensão diminui, a presença se torna mais leve e o convívio deixa de ser pesado. As pessoas passam a se sentir vistas, mesmo sem grandes explicações. Esse processo não acontece de forma imediata, mas constante. Por isso, entra neste lar e conduz essa transformação com cuidado. Que cada passo seja dado com consciência, permitindo que a confiança seja reconstruída pouco a pouco, sem retrocessos causados pela pressa. Espírito Santo, este lar chegou a um estágio em que a esperança não foi perdida de uma vez, mas foi sendo desgastada lentamente, dia após dia. Não houve um grande acontecimento que a destruiu, mas uma sequência de frustrações, atrasos, tentativas sem resultado e expectativas adiadas. As pessoas continuaram avançando, porém com o coração mais cauteloso, reduzindo sonhos para evitar novas decepções. Esse processo silencioso enfraquece o interior e cria uma vida emocional contida, onde se vive no limite do possível, não do desejável. Este clamor reconhece que a esperança precisa ser reconstruída com base sólida, não em promessas vazias, mas em sustentação interior verdadeira. Espírito Santo, tu sabes que quando a esperança se fragiliza, a vida perde cor, direção e sentido. O futuro passa a ser visto com desconfiança, e o presente é vivido apenas como obrigação. Aqui existem pessoas que já não esperam muito, não porque não desejem, mas porque se cansaram de acreditar sem ver mudanças concretas. Esse estado gera conformismo emocional, que não dói intensamente, mas corrói lentamente a motivação. Por isso, entra neste lar e toca esse ponto sensível. Não para criar expectativas irreais, mas para restaurar a capacidade interior de acreditar novamente com equilíbrio e consciência. Espírito Santo, a esperança fragilizada também interfere na forma de tomar decisões. Quando não se acredita mais que algo pode melhorar, escolhe-se apenas o que parece seguro, mesmo que seja limitante. O medo de arriscar aumenta, a criatividade diminui e a vida se torna repetitiva. Esse padrão aprisiona o lar em ciclos previsíveis, onde nada muda porque já não se espera mudança. Diante disso, este clamor pede que restaures a visão interior, que cada pessoa volte a enxergar possibilidades sem medo, com clareza e discernimento, sem carregar o peso de frustrações passadas. Espírito Santo, tu tens autoridade para reconstruir a esperança de forma saudável. Onde houve decepção acumulada, estabelece firmeza emocional. Onde houve expectativa quebrada, promove aprendizado sem endurecimento. Onde houve retração interior, traz abertura progressiva. Que este lar aprenda a esperar novamente, não de forma ingênua, mas fortalecida.
Que a esperança deixe de ser frágil e passe a ser estruturada, capaz de sustentar o presente sem ansiedade excessiva pelo futuro. Espírito Santo, quando a esperança começa a ser restaurada, o ambiente inteiro se transforma. O ânimo retorna de forma discreta, a disposição reaparece aos poucos e a vida deixa de ser apenas sobrevivida. As pessoas passam a planejar novamente, a conversar sobre o amanhã e a se permitir desejar sem culpa. Esse processo não acontece de forma repentina, mas contínua. Por isso, entra neste lar e conduz essa reconstrução com constância, evitando recaídas no desânimo antigo e fortalecendo cada avanço, por menor que pareça. Espírito Santo, este clamor chega ao seu momento mais decisivo, quando já não se pede apenas intervenção pontual, mas permanência constante neste lar. Tudo o que foi exposto até aqui revela um ambiente que enfrentou limites extremos, pressões contínuas e um desgaste que não podia mais ser ignorado. Agora, este pedido se volta para a consolidação de uma nova realidade interior. Que esta casa não volte ao estado anterior, nem retorne aos mesmos padrões que consumiram forças e equilíbrio. Que a transformação iniciada não seja temporária, mas estruturada, sustentando cada dia com estabilidade emocional e direção clara. Espírito Santo, estabelece neste lar um novo fundamento interior. Que as decisões sejam tomadas com mais discernimento, que o ritmo de vida seja ajustado com sabedoria e que o equilíbrio emocional não dependa mais apenas das circunstâncias externas. Aqui existe o desejo de viver de forma mais consciente, respeitando limites e valorizando o descanso como parte essencial da caminhada. Entra neste ambiente e firma esse novo padrão, onde o desgaste não governa mais e onde a vida não é conduzida apenas pela urgência, mas por clareza e ordem interior. Espírito Santo, que cada pessoa desta casa perceba, ao longo dos dias, sinais consistentes dessa transformação. Que o descanso seja mais profundo, que a mente esteja mais organizada e que o coração volte a experimentar segurança. Que as relações sejam marcadas por maior equilíbrio, que o convívio seja mais leve e que as pressões não encontrem mais espaço para dominar o ambiente. Este lar precisa de continuidade, não apenas de momentos isolados de alívio. Por isso, conduz cada detalhe com constância, estabelecendo estabilidade emocional duradoura. Espírito Santo, protege este lar contra o retorno dos mesmos ciclos que geraram desgaste. Que a sobrecarga não volte a se acumular, que o silêncio não volte a ser peso e que a exaustão não se instale novamente de forma silenciosa. Ensina cada morador a perceber sinais de alerta e a agir com responsabilidade emocional antes que o limite seja ultrapassado outra vez. Que esta casa aprenda a viver com equilíbrio, prevenindo o excesso e cultivando um ritmo saudável no dia a dia. Espírito Santo, finalizando esta oração, declara-se que este lar escolhe permanecer em um caminho de estabilidade, consciência e fortalecimento contínuo. Que a transformação iniciada aqui seja mantida com firmeza e que cada pessoa encontre sustentação emocional para enfrentar os desafios futuros sem retornar ao esgotamento do passado. Que este ambiente seja reconhecido por equilíbrio, clareza e recuperação constante, tornando-se um lugar onde a vida é vivida com ordem e serenidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Ao longo desta oração, aquilo que estava pesado começou a ser colocado no lugar certo. O que antes era apenas cansaço acumulado foi reconhecido, tratado e entregue. E agora este lar não permanece mais no mesmo ponto em que começou. A oração não mudou apenas palavras, mas reposicionou o interior, trazendo clareza onde havia confusão, alívio onde havia sobrecarga e consciência onde o limite já tinha sido ultrapassado.
O resultado não é um sentimento passageiro, mas o início de um novo estado emocional, onde a casa deixa de funcionar no limite e passa a caminhar com mais equilíbrio, direção e estabilidade sustentada pelo Espírito Santo. Meu amigo e minha amiga, se este momento falou diretamente com você e tocou a realidade da sua casa, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas orações. Compartilhe nos comentários o seu pedido, pois queremos orar por você de forma específica. E se você deseja aprofundar ainda mais essa caminhada, existe um material preparado com muito cuidado sobre o agir do Espírito Santo, que pode te ajudar a manter essa transformação viva no dia a dia. O link encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e seu caminho. Até o próximo vídeo.